Oi para você que assiste esse conteúdo, meu nome é Dudu Medeiros, eu sou comentarista de Meraculous aqui nessa página. Eu falo de Meraculous e sobre tudo o que se relaciona com a série. Hoje nós iremos comentar, analisar, dialogar, debater, tirar conclusões em questão dos personagens, do desenvolvimento dos personagens Nathaniel e Mark. Esse desenvolvimento, esse grande desenvolvimento, esse lugar de destaque que os dois têm aqui nessa temporada, veio de onde? Saiu de onde? Quando a gente entende que o Mark e o Nathaniel são personagens que são peças-chave importante para o grande desenvolvimento da série, quando a gente entende que os dois têm uma grande importância para o segmento e para o prosseguimento da série, quando a gente entende que os dois têm uma grande importância no processo de roteirização, tudo fica mais fácil de ser entendido. O debate que é aberto sobre os dois fica mais fácil de ser entendido a partir do momento que a gente entende que os personagens, ambas os personagens, têm o mesmo valor, têm a mesma importância, precisam de uma mesma destaque, precisam de um mesmo destaque, precisam de um mesmo lugar de fala, precisam de um mesmo desenvolvimento e etc. A questão deles se desenvolverem individualmente e grupalmente como um casal não vem de agora, porque o Nathaniel, muito antes do Mark chegar na série, já estava sendo desenvolvido, já estava num processo inicial de desenvolvimento. Claro que o roteiro não favorecia muito o personagem, não dava muito lugar de fala para o personagem, não dava uma narrativa própria para o personagem, mas ainda assim, ele estava no processo inicial de desenvolvimento individual que é próprio dele. Depois que Mark chega na série, na terceira, na segunda temporada, se não me engano, ele chega mais contido, ele chega mais na dele, ele chega mais envergonhado, ele chega mais tímido, ele chega como alguém que não sociabiliza tanto, que não é fácil de socializar com outras pessoas. Ele chega sendo esse personagem, até colocando ele num comparativo com a Juleika. A Juleika também não falava muito no início da série, né? Nas temporadas iniciais da série. Não que ela tivesse um problema com a fala, não que ela tivesse um problema com a verbalização de falas e pensamentos, não que ela tivesse problemas com dar opiniões que são individuais dela mesma. Eu até comparo o Mark com a Juleika nesse sentido. Mas em outros sentidos, né, em outros âmbitos, em outros setores, em outros sentidos, eles são bem diferentes. Eles não se encaixam em um comparativo quando a gente vê a história individual de cada um. Entende? Quando a gente
vê pelo espaço individual de cada personagem. Eles não se completam, nesse sentido, né? Quando a gente está falando de desenvolvimento, quando a gente está falando em introdução, que é o caso do Mark, quando a gente está falando de colocar novos personagens, quando a gente está falando e está debatendo sobre formar, constituir, roteirizar, criar, escrever uma história de um casal, que é o que acontece também com Mark e Nathaniel, que é o que acontece também com Rose e Juleika. Tem um conteúdo específico aqui no perfil falando delas. Um conteúdo específico falando sobre elas. Eu não teço críticas a eles, aos personagens, né? Eu não teço críticas a eles. Eu achei o episódio que eles participaram e tiveram destaque nessa temporada até que muito romântico, até que muito leve, sem grandes narrativas para a gente fazer uma teoria, sem muitas substâncias capazes de desenvolverem uma teoria, sem muitas coisas que nos capacitasse a fazer uma teoria. Esse episódio, Endireitadora, episódio 15 dessa sexta temporada, não tem essas substâncias. Esse episódio não tem esse molho, não tem esse gosto de pesado, episódio pesado, narrativa pesada, roteiro pesado, pesado pros personagens, um clima intenso, um clima intensificado, um clima dramático para ambas os personagens. Esse episódio não causa essa impressão. Não causa, na minha opinião, não causa porque não tem substâncias. Não tem substâncias para isso, não tem como encaixar esses tipos de cenas mais pesadas, cenas mais conflitantes, cenas onde os personagens vão passar por algum conflito familiar ou fora do âmbito familiar, um conflito entre casal, um conflito na escola, um conflito com os professores da escola a qual estudam. Então, esses conflitos não têm muito espaço de encaixe, entendeu? Não tem muito espaço para encaixe nesse episódio. Mas acredito, mas gosto mesmo assim do episódio. Não é tão cheio de coisa, não é tão cheio de narrativa, não é tão cheio de substâncias capazes de fazermos uma teoria. Não é um espaço onde a gente coloque mais história que senão a deles. Não é um espaço que a gente coloque outras narrativas que senão a deles. Conclusão disso tudo é que, sim, esse casal pode ser ainda desenvolvido, sim, essa narrativa pode ser retornada para a série. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e até mais.